A paz a todos. Estamos aqui com a segunda parte acerca do estudo acerca do vinho no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Iremos iniciar hoje a parte do estudo acerca do vinho no Novo Testamento. Vamos ler em Lucas capítulo 7, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos entender essa parte acerca do vinho no Novo Testamento. Aqui, Jesus falou acerca dessa acusação que os opositores, os fariseus estavam fazendo, que estavam mentindo acerca de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não era um amigo de publicano e pecadores. Ele era um homem que veio transformar. Ele veio 100% homem para transformar os publicanos e os pecadores. Ser, sim, um amigo que vem transformar. Mas da maneira como os fariseus colocaram aqui, acusando ele, de uma maneira que ele fosse alguém conivente, um amigo conivente com os pecadores, com os atos errados, com os pecados, com as iniquidades dos publicanos. Mas não, o Senhor Jesus ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio sim como um amigo transformador. E da maneira que os fariseus estavam falando, era de uma maneira de realmente denegrir a imagem do Senhor Jesus. E quando se fala de beber vinho, que João Batista não bebia vinho e Jesus bebia vinho, a gente vai estudar hoje que havia uma diferença das pessoas que santificavam, as que não bebiam vinho, não bebiam nenhuma bebida alcoólica, que era o normal. A maioria dos judeus, daqueles que se santificavam, não beber bebida alcoólica alguma. Só que existia uma diferença, porque existia aqueles que faziam um voto de nazireu. Os nazireus, eles não bebiam nem aquilo que era derivado da uva. Então, João Batista, ele era um nazireu. Ele, quase que um nazireu, na verdade. Mas a gente vê que pela promessa do nascimento dele, era alguém que não podia nem tomar suco de uva. Então, aí estava a diferença de Jesus para ele. Jesus tomava, sim, um suco de uva, não a bebida alcoólica. Então, nós vamos entender um pouco acerca desse vinho no Novo Testamento. A palavra mais utilizada para vinho é oinos. A palavra no grego chama oinos. Ou muitos traduzem, e dizem que a maneira correta da pronúncia é oinos. Mas eu vou utilizar a pronúncia no português comum. Então, essa palavra oinos, ela é utilizada tanto para o vinho fermentado, que é a bebida alcoólica, como para o vinho não fermentado, que é o suco de uva. Então é importante você compreender que essa palavra, através da Bíblia de Estudo Pentecostal, nós conseguimos aqui na página 1517, 1518, 1519, nós conseguimos extrair muitas coisas interessantes. E a gente percebe que desde Aristóteles já se utilizava essa palavra no grego, tanto para traduzir para bebida alcoólica, o vinho alcoólico, como o vinho não alcoólico. Então é importante a gente compreender isso, que a mesma palavra ela vai mudar dependendo do contexto, tá? E a gente percebe aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela cita aqui que 500 anos antes de Cristo, Anacriontes, ele colocou um trecho utilizando essa palavra oinos. E ele diz assim, esprema a uva, deixe sair o vinho. E esse vinho, ele utilizou o oinos no grego. Isso quer dizer o quê? Quando a gente espreme a uva, a fruta,
Quando você espreme ela, sai o quê? Sai o suco de uva, não o vinho alcoólico. Porque o vinho alcoólico, a gente vai explicar um pouco mais para frente como é mais ou menos o processo de produção dele. Mas de uma maneira bem simplificada, o vinho, para ele se transformar em vinho, tem que haver um sistema de fermentação, como a gente já explicou nos vídeos passados, mas eu vou enfatizar aqui, é um processo de fermentação. Então ali exige dias, semanas e meses para um suco de uva se transformar em vinho. Não é de um dia para a noite. E é um processo específico, é quase que um processo de industrialização. Então, é importante você conhecer que realmente a palavra oinos é utilizada tanto para o vinho não fermentado como o vinho fermentado. Também um dos pais da igreja primitiva, 60 a 130 anos depois de Cristo, Papias, ele também escreveu acerca das uvas. Ele diz assim: uvas espremidas produzem jarros de vinho, ou seja, oinos. Então aqui de novo colocando essa situação de que o oinos, a palavra oinos no grego, se utiliza tanto para o vinho fermentado como para o vinho não fermentado. Um dos exemplos bem interessantes que a gente pode pegar aqui na palavra do Senhor é Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui é importante a gente enfatizar que no contexto, aparentemente essa palavra vinho, oinos, que ela ali está dizendo o quê? De embriaguez, de um vinho fermentado, uma bebida alcoólica. Então aqui está dizendo: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se a gente vai mais um pouquinho para frente, em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, diz assim: e da sua boca saia uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então aqui no lagar, se você olha em qualquer contexto aqui, se você tem uma informação básica, no lagar não se pisa, não se faz ali o vinho em si. Ali é o momento de se espremer a uva no lagar. E o que sai da uva é o vinho não fermentado, ou seja, o suco de uva. Então ali se utiliza a mesma palavra vinho, mas na verdade é o vinho não fermentado. Então é importante você compreender isso, para todas as vezes que você lê a palavra de Deus, você compreender que a palavra vinho no português ali, você vai ter que analisar o contexto para saber se é a bebida alcoólica ou não, se é o suco de uva. E algumas curiosidades aqui, os escritores romanos, eles escreveram algumas maneiras de conservar o suco da uva, conservar ele doce e não deixar ele se fermentar. Aqui a gente colocou Plínio, que é do século I depois de Cristo, e Columela. Aqui eles dizem um modo de evitar a fermentação, evitar que o suco de uva se transforme em uma bebida alcoólica. E ele diz assim: prense a uva, coloque em um vasilhame, tampe, revista com piche e mergulhe dentro de uma cisterna, que era aproximadamente menos 10 graus. E esse suco, ou esse vinho, esse oinos, que é o vinho não fermentado, ele permanecerá por 1 ano. E outro método era ferver o suco de uva até virar xarope. E é interessante que os historiadores antigos chamavam o oinos, esse oinos, de xarope. Eles confundiam o oinos com xarope. E no dicionário bíblico Smith, o escritor Cônego Farrar declara que vinho se assemelhava mais a um xarope e muitos não eram embriagantes. Então é interessante que os historiadores, pessoas que não eram cristãos, não eram judeus, eles utilizavam a mesma palavra oinos para suco de uva.
Então vamos para a próxima parte desse estudo.